Sítios arqueológicos são classificados como espaços que foram ocupados por civilizações antigas, identificados por vestígios de habitação deixados nessas regiões. Eles são alvo de curiosidade desde o século XIX. Viajantes, aventureiros e naturalistas se arriscavam nas matas inexploradas do Amapá à procura de peças arqueológicas. Nesta época, o estado ainda estava ligado às terras paraenses e era chamado de Guiana Brasileira. Registros datados de 1872 contam a primeira expedição científica encabeçada pelo cientista Emílio Gueldi, que hoje empresta o nome ao Museu Histórico de Pesquisa do Pará, um dos principais do país. Eles encontraram cavernas com urnas funerárias de cerâmica que tinham formas tubulares diferentes. As antropomorfas lembram figuras humanas, as zoomorfas têm corpo de um animal com rosto humano e as urnas simples, sem nenhum detalhe decorativo. A notícia das descobertas arqueológicas se espalhou. No início do século, em 1915, cientistas da Alemanha e da Universidade da Filadélfia, nos Estados Unidos, vieram ao estado pesquisar os sítios em parceria com especialistas do Museu Emílio Gueldi. Baseados no modo de vida, alimentação, adaptação ao meio ambiente dos grupos pré-históricos e vestígios, os cientistas classificaram em ordem cronológica 5 grupos. Caçadores-coletores, que são os pré-cerâmicos, coletores-pescadores, ceramistas, agricultores iniciantes e agricultores mais evoluídos que aprenderam técnicas do cultivo de subsistência. Embasados nessas definições, os cientistas classificaram os sítios em sítio-acampamento, onde existem indícios de permanência de habitação temporária. Sítio-habitação, revelam a permanência prolongada. Sítio-oficina, local onde são encontradas somente evidências de fabricação de artefatos. Sítio-cemitério, usado para enterramentos que tanto podiam ser feitos em cavernas, onde os corpos eram guardados em urnas de cerâmica ou próprio solo. Sítio cerimonial, local onde são encontradas evidências de práticas religiosas ou sociais. Apesar do empenho, os estudos dos cientistas se limitavam apenas à coleta de material e análises descritivas. As pesquisas só avançaram no fim da década de 40, depois da vinda de 2 cientistas norte-americanos que estabeleceram a cronologia e sequência cultural. O Amapá foi dividido em 4 fases arqueológicas. Fase Aruã representa a fase mais antiga de ocupação humana no estado. Fase Mazagão. As ocupações correspondem a sítios, habitações e cemitérios. Fase Maracá, fase cerâmica sem filiação cultural, representada por sítios e cemitérios. E fase Aristé, são sítios rasos, sugerindo curto período de ocupação. Estudos recentes feitos pelo Museu Emílio Gueldi e Museu Histórico do Amapá Joaquim Caetano mapearam todas as áreas onde existe incidência de sítios. As áreas geográficas são registradas com auxílio do GPS, aparelho que funciona com orientação de satélites, amplamente usado na Guerra do Golfo Pérsico. Ele dá as coordenadas exatas, evitando que outras expedições tenham dificuldade de chegar a esses locais. Os sítios são encontrados sempre por moradores da região. Muitas vezes, eles quebram as peças à procura de tesouros, uma fantasia, e ficam receosos de comunicar aos especialistas para virem ao local fazer o reconhecimento da área. Oficialmente, se tem conhecimento de 90 sítios arqueológicos no Amapá. As descobertas acontecem com muita frequência. O primeiro contato dos arqueólogos com a área é sempre muito difícil. Exemplo é uma pesquisa quase frustrada, feita em 95, comandada pela arqueóloga Vera Guapindaia. Ela teve a informação da existência de um sítio-habitação e de uma gruta-cemitério no município de Tartarugalzinho, a 320 quilômetros de Macapá. Para chegar à área foi preciso seguir 13 quilômetros em um ramal. O percurso depois foi feito a pé. Meia hora de caminhada e começam a aparecer os indícios de um sítio-habitação. Fragmentos de cerâmica podem ser vistos por toda parte. São encontrados também artefatos esculpidos em pedra que provavelmente eram usados pelos povos pré-históricos como ferramentas, martelos, machados, feitos de material rochoso muito resistente. Pela quantidade de fragmentos encontrados,
Acredita-se que uma grande civilização habitou aqui por muito tempo. A gente acha uma aldeia bastante grande e teve um tempo bastante duradouro aqui nessa região, porque já é a terceira roça que a gente tem informações e esse material está sendo encontrado. Você acredita que ainda vai se encontrar mais material por aqui? Sim, bastante material, porque é uma área pequena que a gente está vendo, a área muito grande, né, como um todo, e a gente está encontrando material na superfície. Eu acho que com uma pesquisa maior tempo também, a gente vai encontrar bastante material. A nossa expectativa é encontrar o local do cemitério também. Pelo cemitério a gente vê também a grandiosidade da aldeia. A diligência continua. O alvo agora é encontrar uma gruta-cemitério com urnas funerárias. A caminhada é longa e cansativa. Mas a equipe não teve sorte. O guia admite que não sabe mais como chegar à gruta e que rumo tomar. Depois de 9 horas perdidos na floresta, eles só conseguem chegar ao mesmo ponto de partida, a casa do guia. Não foi desta vez que a gruta foi localizada. Os pesquisadores não desistem e continuam a fazer o reconhecimento dos sítios arqueológicos. Desta vez, vamos à região com maior incidência de sítios no Amapá, as áreas do Rio Maracá e Igarapé do Lago, afluente do Rio Amazonas. Foram encontrados e registrados 7 novos sítios, sendo 6 sítios cemitérios e 1 habitação. A primeira parada foi a Lapa do Pocinho, próximo a um bananal. Pela quantidade de fragmentos encontrados no solo e ferramentas de pedras, os especialistas concluíram que um grande agrupamento humano viveu aqui por muito tempo, mas a certeza só pode ser confirmada depois de estudos minuciosos. Toda a área do sítio é piqueteada, demarcada e quadriculada. Inicia o processo mais delicado da operação, a escavação, a procura de fragmentos. O processo é demorado e leva horas. A terra é peneirada para que todos os fragmentos sejam encontrados. Com a ajuda de pincéis, os fragmentos são limpos. Tudo é fotografado e a localização dos artefatos mapeada. Os pequenos cacos de cerâmica são empacotados e classificados peça por peça e depois catalogados. A 500 metros, outro sítio é encontrado, a Gruta do Periquito. O tempo fechado pela chuva, a falta de iluminação não permitem boas imagens. A paisagem é nada comum. No igarapé entre as rochas, abrindo passagens subterrâneas. Num local de terra firme, a gruta medindo 21 metros de largura por 1,75 de altura, esconde dezenas de urnas funerárias. A escuridão impede que as peças sejam vistas com nitidez. A caverna, desgastada pela erosão e cheia de infiltrações, apesar de ter potencial para ser escavada, não vai ser trabalhada, pois existe o risco de desabamento. Mais de 1.500 metros de caminhada e uma outra gruta cemitério é encontrada. Ela também está cheia de infiltrações e gotejamentos. A caverna é grande e muito escura e tem que ser iluminada por lampiões para que o trabalho dos pesquisadores seja feito. Nada pode ser mexido enquanto os especialistas não concluem o mapeamento topográfico e a colocação exata das urnas. Os arqueólogos ficaram encantados com o que encontraram na região. Depois da descoberta, o trabalho terá que ser feito em laboratórios, para que muitos questionamentos sejam respondidos. Há quanto tempo esse material foi deixado aqui? Quem habitou a região? De onde vieram e para onde foi este povo que desapareceu misteriosamente sem deixar rastros? A falta de apoio às pesquisas pode atrasar e muito as respostas. Não se faz pesquisa sem financiamento, né? Eu acho que o país, de uma maneira geral, vive uma crise muito grande. A cada vez menos se dá incentivo a esse tipo de ciência, que não é uma coisa que não tem um resultado imediato. Isso não tem um resultado imediato, né? Ninguém vai sair daqui e rapidamente ter algum retorno. Isso leva anos, a gente vem, pesquisa, vai para laboratório, escreve. Então é uma pesquisa básica. E esse país não leva pesquisa básica, pesquisa a sério, não leva mesmo. No máximo pesquisa aplicada.
No próximo bloco, você acompanha as novas descobertas na região do Maracá. A região da Nova Descoberta fica próximo à Vila do Maracá, localizada na divisa dos municípios de Mazagão e Laranjal do Jari, distantes a 300 quilômetros de Macapá. A viagem de carro na estrada de chão dura aproximadamente 2 horas. Na casa simples do agricultor é traçado o esquema da expedição. O trilheiro avisa que a caminhada é longa. Por causa do percurso, só equipamentos necessários e água vão ser levados. Por causa de insetos, todos vão de calça comprida com meias por cima para evitar carrapatos. O caminho é lento e cheio de obstáculos. Troncos no meio da trilha, galhos que empatam a passagem. Dentro da floresta, o canto dos pássaros encanta. O verde das árvores nativas é intenso e mais cheio de vida. Mas a floresta também prega surpresas, como um ataque inesperado de maribundos. A caminhada parece não ter fim. De repente, a paisagem muda. Depois de mata fechada, uma área cheia de pedras e árvores rasteiras, onde o calor é insuportável. Depois de mais 2 horas, desviando de matos, enfrentando um caminho cheio de pedras, os trilheiros dão uma má notícia. É preciso mudar o caminho e pegar a trilha mais longa para evitar um novo ataque de maribundos. A gruta parece ficar a cada minuto mais distante. Você sabe para onde está levando a gente mesmo ou a gente já está perdido aqui no meio do caminho? Já sabem para onde vamos levar, tá? Aqui na frente, mais ou menos, está bem pertinho já, uns 10 minutos daqui lá. Como é que você sabe disso? Porque eu já andei caçando por aqui, aí eu varei aqui todo dia e peguei o caminho por lá. Então, estamos no caminho certo. Tem, no caminho certo, ó, caverna. Foi. Logo estamos novamente na mata fechada. Sinais de enormes rochas pelo caminho indicam que a gruta está próxima. Os últimos 30 minutos de caminhada são de expectativa. O esforço é recompensado pela aparição da gruta, que foi batizada pelos caçadores como Gruta do Veado. A caverna é espaçosa e bem iluminada. A visão das urnas funerárias, cheias de ossos humanos, causam a sensação de estarmos pisando em território sagrado. Arqueólogos calculam que elas estejam aqui há mais de 500 anos. Muitas estão quebradas. Umas pela ação do tempo, outras podem ter sido depredadas por animais selvagens ou caçadores. Nas mais conservadas, elas são diferenciadas por alguns detalhes, como enfeites talhados na cabeça, pinturas e pelo tamanho, como esta miniatura quase perfeita que poderia ter pertencido a um bebê. Ou quem sabe, arriscam os especialistas, nossos ancestrais poderiam cremar os corpos. Isso também justificaria o tamanho da urna. Uma como esta é considerada rara e diferente de todas já encontradas. Para os pesquisadores, o cuidado para a confecção das urnas funerárias é um sinal de que esse povo poderia acreditar em reencarnação. Por isso, o tratamento especial com os corpos. Mas pelas pesquisas, só os mais importantes ganhavam tratamento especial depois da morte, que indica divisões hierárquicas. Estudos feitos pelo Museu Emílio Guild, no Pará, revelam que os corpos primeiro eram enterrados e depois de totalmente decompostos é que as ossadas eram colocadas nas urnas e levadas para as grutas. Só nesta área já foram encontradas por moradores da região 16 grutas cemitério como esta. Em todas elas, as urnas funerárias são parecidas, o que pode indicar que este grande sítio arqueológico pertenceu a apenas uma tribo.
Arqueólogos que estudam a região do Maracá acreditam que toda essa área, no passado, foi altamente habitada. Estudos desde o Ferreira Pena, do Emílio Guild até hoje, comprova que a área toda de uma região do Maracá, Mazagão, e como o estado todo já foi densamente povoada. A população indígena era bastante grande no Amapá, nessa região toda. Com esses estudos já dá para chegar a uma conclusão, onde foi parar toda essa população? Esse é um estudo que o Museu Paraense Emílio Guild, através da doutora Vera Guapindá, está fazendo. Ela está coletando dados, né? Pesquisa está sendo feita sistematicamente desde 96, mas nada de concreto. Sabemos que esse material é indígena, isso aí está concreto. Agora, se existe remanescente dessas civilizações, nós não temos nada de concreto. Só estudos posteriores é que nós vamos saber, porque a migração nessa época era muito grande. Mas as expedições dos especialistas não se limitam apenas à procura de grutas e cemitérios. Alguns achados impressionam por serem diferentes do que os arqueólogos estão acostumados a encontrar na maioria dos sítios do Amapá. É o caso do Vale das Pedras, localizado na região de Tracajatuba, a 137 quilômetros de Macapá. O vale fica a 30 quilômetros do município de Ferreira Gomes, numa propriedade particular. A paisagem até lá é uma vegetação rasteira, cheia de pedregulhos. O solo só pode ser aproveitado para a criação de gados. O vale tem a superfície uniforme e rochosa, com um grande chão de concreto. Ele foi descoberto pelo fazendeiro João Álvaro Rodrigues. As terras pertencem à família dele há gerações, mas essa área só foi encontrada há 5 anos por ele de forma casual. Tem um gadinho aqui, e daí eu saí pastando o gado e resolvi ficar nessas pedras aqui. Daí comecei a observar essas gravuras aí, comecei a ver que era muito bonito e comecei a falar que tinha essas gravuras aqui. Foi assim que eu descobri. Você tem ideia de quem deixou essas marcas, essas gravuras aqui nessa área? Não tenho nem ideia de quem deixou, não. Acredito que seja algum eu suspeitei que fosse escravos, algumas pessoas assim nesse sentido. Intrigado com o achado, o fazendeiro entrou em contato com os pesquisadores do Museu Joaquim Caetano, que vieram ao local para conhecer o sítio arqueológico. As gravuras ficam em toda a extensão do solo rochoso. Muitas estão encobertas pelo lodo e desgastadas pela ação do tempo. Os técnicos suspeitam que as gravuras já estejam aqui há centenas de anos. Para ter a definição do que está entalhado no chão, é preciso retirar delicadamente a sujeira com uma escovinha e depois lavar com água com a ajuda de uma esponja. Devagar, elas vão aparecendo. São figuras estranhas. Umas parecem com estrelas, animais, outras com formas nunca vistas antes. Elas seguem uma sequência no chão e também no alto das pedras. Depois da descoberta, os pesquisadores agora têm uma missão complicada: descobrir que civilização deixou essas marcas, o que elas representam e há quanto tempo estão aqui. O primeiro passo dos técnicos é registrar a localização exata, que é feita com a ajuda de um GPS, que mede até a temperatura do lugar, que às vezes ultrapassa os 43 graus. Macapá, onde nós estamos de Macapá, o ponto exato onde essa seta diz, essa linha pontilhada é o satélite. Não tem como se perder, né? Não, com esse satélite não tem. Você marcou o ponto, você vai achar normalmente. Ele vai... Uma bússola moderna. Aqui é uma bússola. Exatamente onde nós estamos em relação ao Sol, a direção nossa, mas que esse aparelho lhe diz, o nosso está nessa direção. Para estudar com precisão as incisões, os pesquisadores desenham detalhadamente todas as gravuras. Elas também são esquadradas e moldadas em gesso. Um trabalho complicado que requer muita atenção e técnica. Depois de seca, a forma fica gravada na placa. Nós estamos tirando o molde delas com gesso. É um outro processo. Tem aquele da reprodução em desenho no papel vegetal e porque essas gravuras aqui são incisões, em baixo relevo. E o ideal é tirar o molde com gesso. E aí fica mais fácil estudar? Fica mais fácil, inclusive representar lá no museu, né, este material. Para fazer a pesquisa? Não é para fazer a pesquisa, já é para uma possível exposição, isso se fará presente. As gravuras também são moldadas em papel vegetal e carvão mineral.
Os pesquisadores suspeitam que se trata de uma escrita indígena que pode estar demarcando uma espécie de santuário. Possivelmente, o local era usado pelos antigos para rituais religiosos e celebrações festivas, mas os especialistas dizem que ainda é cedo para afirmar tudo isso com precisão. E agora, qual vai ser o próximo passo? O próximo passo, nós fizemos um relatório ao IFAM, que é o órgão que cuida disso aí, que será comunicado ao Museu Emílio Guild, no qual tem a especialista, que é a doutora Edith Pereira, que é a única no norte que trabalha com gravuras rupestres, que, pelo que nós temos conhecimento, são as primeiras gravuras encontradas no Amapá. Dá para ter uma ideia de quem deixou essas gravuras aqui? Ou é muito cedo para especular? É muito cedo para se dar qualquer tipo de informação, mas concretamente o que nós temos é essas gravuras foram feitas por índios. Estudos que a gente tem de outras regiões, comparado com outras regiões, de estudos também baseados da doutora Edith. Então, só quando tiver todo o material coletado, quando a equipe vier aqui coletar mais dados, mais informações, aí sim nós podemos dar uma data precisa de quem foi, por que foi, o que simboliza cada símbolo desse. As gravuras ficam protegidas dos curiosos por estarem numa propriedade particular. Enquanto isso, os arqueólogos tentam decifrar essa parte da história que pode explicar como foram feitas as gravuras, que tipo de material foi usado para esculpi-las e, principalmente, traçar o perfil desta civilização. Pesquisas indicam que eles podem ter vindo do norte do continente americano. O que se tem de concreto é que toda a região amazônica foi ocupada em tempos pré-colombianos por grupos indígenas de modo diferente de vida e graus distintos de tecnologia, abrangendo o espaço de tempo que vem aproximadamente 10.000 anos antes de Cristo até o século XVIII. A seguir, a recuperação dos achados arqueológicos feitas em laboratório. Grande parte dos achados arqueológicos do Amapá, encontrados desde o século passado, foram levados para serem estudados no Museu Emílio Guild. No acervo, eles possuem 56 peças, 13 urnas antropomorfas e urnas sem nenhuma definição de detalhes, além de tampas com formas de cabeças com representação de rostos. No Amapá, existem mais de 600 peças entre fragmentos e urnas funerárias. Elas estão sendo pesquisadas e restauradas na Reserva Técnica do Museu Joaquim Caetano, que no ano de 98 foi transferido para o Patrimônio Histórico da Fortaleza de São José de Macapá. A reserva possui equipamentos que controlam a temperatura e umidade da sala para que todo o material não sofra modificações ou enfraquecimento. Restauradores têm uma função vital para a reconstituição das peças, estudar detalhadamente as formas, gravuras, espessuras, material utilizado pelos povos pré-históricos, além das técnicas usadas por eles, para poderem recuperar fielmente as peças para que elas fiquem idênticas ao que eram há centenas de anos. Um trabalho que exige amor à profissão e uma virtude essencial, a paciência. A restauração de uma única peça leva às vezes até 4 meses de trabalho árduo para que seja concluída. O restaurador José Silveira, que trabalha no ofício há mais de 10 anos, explica que para ele a reconstituição da peça é um desafio saudável para que a restauração fique perfeita. O que é preciso para o restaurador? As duas coisas e mais paciência. Muita paciência para poder... E conhecer a técnica da restauração, né?
Essa técnica você tem que estudar os costumes. Como é que você consegue descobrir as técnicas da restauração? Eu fiz um curso com o Museu Emílio Guild, com o restaurador do amigo Emílio Guild, inicialmente. Mas depois a gente desenvolve, sabe? Tem ocasiões diferentes de uma peça para outra e a gente tem que, sabe, improvisar. Intuição. Também. E a habilidade manual conta muito. No estudo das peças, os pesquisadores descobriram detalhes interessantes. A maioria das urnas funerárias são antropomorfas, que representam uma figura humana sentada no banco. A cabeça é uma peça feita separada que servia para tampar a urna onde eram colocados os ossos humanos. Geralmente elas tinham formas arredondadas, com apliques de cerâmica e linhas incisivas, que poderiam representar sinais de hierarquia. Todas têm o rosto bem definido, com a representação de sobrancelhas, olhos, nariz e boca. Na parte anterior do corpo, existem sinais de representação de umbigo e mamilos e órgãos genitais bem definidos. Os membros inferiores apresentam pernas grossas com relação às coxas, sugerindo talvez uma deformação. Os pés são chatos e se apoiam no chão. Existem também as urnas antropozoomorfas. Elas representam um animal quadrúpede em postura ereta. Os traços faciais do animal possuem características humanas. Para colorir os artefatos, os indígenas usavam faixas largas nas cores pretas, brancas, amarelas e vermelhas. Possivelmente as tintas eram fabricadas com algum tipo de resina encontrada na natureza. Ainda não é possível afirmar a data dos achados arqueológicos. Algumas peças foram enviadas para laboratório nos Estados Unidos, onde estão sendo realizados testes de carbono 14, para dizer com precisão a idade das peças. A análise do material ósseo encontrado nas urnas poderá identificar o sexo, idade e obter informações sobre o consumo alimentar e origem de grupos pré-históricos que habitaram o Amapá. Todo o trabalho de pesquisa é constantemente ameaçado pela falta de incentivos do governo federal.